Olá, tudo bem? Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e estamos aqui juntos mais uma vez para refletirmos sobre um tema à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é convivendo com as diferenças. É um tema extremamente atual, de uma complexidade interessante. Entretanto, se tivermos os olhos do amor, ele se torna mais simples. Então vamos aqui trazer algumas reflexões, não da opinião do Osnir, mas à luz de alguns trechos trazidos por Kardec, o codificador da doutrina espírita, e também de alguns espíritos elevados como Emmanuel e André Luiz. Então vamos juntos nessa jornada compreendermos um pouco da importância do conviver com as diferenças e o respeito às diferenças. Antes, vamos então, para nos conectarmos com o mais alto, fazermos a prece inicial. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, aqui nos encontramos mais uma vez dispostos a aprendermos mais um pouco à luz da doutrina espírita e do teu Evangelho, Mestre Jesus, que possamos nos conectarmos ao mais alto e que essa paz, essa harmonia, essa luz possa estar presente nos lares de todos que estão neste momento a assistir às mensagens que aqui serão trazidas. E que esta luz também se expanda para todos os nossos familiares, parentes, amigos e aos mais necessitados, Senhor. Que a tua paz e a tua luz esteja e permaneça com todos hoje e sempre. Assim seja. Pois bem, meus queridos, vamos então trazer algumas reflexões sobre igualdade, sobre diversidade, sobre conviver, como conviver com as diferenças e como respeitar as diferenças. Mas não vamos aqui apenas falar das diferenças físicas, mas também das diferenças de pensamento, de opinião, de ideologias e de ações. Me lembro que quando eu era adolescente, eu ficava a discutir com um colega, acho que eu tinha uns 15 anos mais ou menos, já era espírita, e aí eu ficava discutindo com outro colega que devia ter em torno de uns 17 anos, também jovem, que era evangélico, e a gente ficava discutindo sobre espiritismo e sobre as verdades da Bíblia, né? E eu me lembro que a gente discutia, cada um querendo impor o seu ponto de vista ao outro, né? Cada um querendo mostrar que a sua seria a verdade. E aí eu me lembro que ele era muito branco, ele ficava vermelho, né? Extremamente irritado, né? Com algumas das nossas colocações e discussões, e eu também ficava transtornado, né? Ficava às vezes até com dor de cabeça daquela discussão, né? Cada um querendo impor o seu ponto de vista. Hoje, eu já tenho vários amigos evangélicos e não discuto, né, sobre religião, mas a gente apenas conversa e trabalhamos juntos em alguns projetos sociais. E isso é o mais importante, né, de unirmos nossos esforços, independente das nossas opiniões, das nossas ideias, mas unir nossos esforços em prol de um bem maior. E aí saber tolerar, saber respeitar e saber conviver com as diferenças. Sejam diferenças físicas, sejam diferenças ideológicas, de opinião. Então, essa é será a nossa reflexão de hoje. E para iniciar, vamos relembrar
a definição do Espiritismo, trazido por Kardec, no livro O que é Espiritismo. Então, o que seria Espiritismo? Para a gente relembrar um pouquinho, para entrar no nosso diálogo de hoje. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha só, bem como de suas relações com o mundo corporal. E o que é o mundo corporal? Somos nós, os seres que o habitam, em toda a natureza, que nós entramos e interagimos quando estamos aqui encarnados. Então, vamos um pouco entrar nessas reflexões em relação à convivência nossa com o meio que nos cerca, com os demais componentes do ambiente que estamos inseridos nele. Vamos iniciar para que possamos juntos raciocinarmos a respeito do como conviver com as diferenças. Vamos imaginar duas crianças brigando, cada uma com o seu brinquedo, brigando e discutindo para provar qual seria o brinquedo mais bonito ou o melhor brinquedo. Então, uma diz que o seu brinquedo é o melhor, é o mais bonito. A outra criança também briga e diz que o dela é o melhor, é o maior, é o mais bonito. E aí cada uma fica querendo provar que o seu é o melhor, o maior, o mais belo. E aí vem um adulto que está a observar de longe, se aproxima de uma das crianças e diz: olha, o teu brinquedo é bem legal, é bem interessante. O teu brinquedo tem essas e essas características que torna ele bem interessante. Mas o do teu coleguinha também tem essas e essas características que também o tornam legal, interessante. E aí vocês podem trocar, brincar um com o outro, dividir os brinquedos e aí ver que o outro tem suas qualidades, o seu brinquedo tem suas qualidades e o do outro, da outra criança, também tem as suas qualidades. Essa seria a atitude de um adulto que teoricamente tem um discernimento maior do que uma criança. Não é verdade? Então, na nossa visão espiritual, muitas vezes nos comportamos como crianças. E aí a gente discute e a gente acha que apenas o nosso ponto de vista é o ponto de vista correto, é o melhor ponto de vista. Isso a gente tem visto muito atualmente no cenário político. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então a gente observa que determinadas brigas por questões políticas, cada um querendo mostrar que o seu candidato, a sua ideologia, o seu partido é o melhor. E só vê o lado muitas vezes positivo. E no outro vê apenas os lados negativos, né? E aí fica aquela dicotomia. E quantas vezes a gente não presencia? Eu mesmo já presenciei na minha própria família, né? Pessoas que eram amigas brigarem recentemente, discutirem, divergirem e ficarem magoadas uma com a outra por questões políticas. No ambiente de trabalho e em outros locais, a gente vê amigos discutirem, querendo impor ou provar, né, que o seu pensamento é o correto ou que o seu partido, né, político é o melhor. E aí a gente muitas vezes só vê o lado bom. Só tem a percepção do que nós conhecemos. E aí muitas vezes ocorrem essas divergências. E que infelizmente muitas vezes acabam em agressão verbal, né, tanto presencialmente
como também pelas redes sociais, que são muito fortes hoje de comunicação. Então nós vemos muitas vezes grupos inteiros, né, estarem em conflitos, em desequilíbrios por questões de diferenças de pensamentos, de opiniões, onde um não quer aceitar de forma nenhuma ou respeitar. Que uma coisa é você não querer aceitar, que é uma condição, uma posição sua, mas o mínimo é respeitar a ideia do outro. E muitas vezes a gente verifica que um acha que o seu candidato, né, nas eleições é o Deus, o outro também acha que o seu candidato é o Deus e que o outro opositor é o demônio, né? Ou que um é o anjo, né, o outro é o demônio, o bem e o mal, e essa dicotomia, né? Achar que só o seu lado tem coisas boas e o outro só tem coisas ruins. Então a gente vê muitas vezes essa visão estreita, muitas vezes, cada um dentro da sua caixinha, sem ter uma percepção mais ampla do que é bom de um lado e do que é bom do outro. Então vemos muitas vezes indivíduos que eram extremamente amigos, mas apenas por divergir, né, de ideias, por não ter uma maturidade espiritual, discutirem a ponto de trocarem agressões, infelizmente, físicas e às vezes apenas verbais, né, morais. E aí acaba-se uma amizade, né, de anos, por um momento apenas de não compreensão do pensamento e não respeito à ideia do semelhante. Não respeito e não saber conviver com essas diferentes opiniões que temos nos meios religiosos, nos meios políticos, nos meios acadêmicos e em tantos outros meios em que nos encontramos em sociedade aqui na Terra. Então, tem uma série na Netflix que é O Sobrevivente Designado, que o enredo da história, rapidamente, mostra que há um atentado terrorista ao Capitólio nos Estados Unidos, onde se encontravam reunidos o presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos, todos os senadores, todo o Senado reunido, e os juízes, que aqui no Brasil seria o STF. E aí esse atentado destrói todo o Capitólio e todos eles morrem. E aí, imagine isso aqui no Brasil, né? É como se tivesse feito, né, um reset em todo o campo político nos Estados Unidos. E aí existe lá o chamado sobrevivente designado, que é uma pessoa que não se encontra nessas reuniões de Estado e que, se acontecer um atentado terrorista onde não sobrevivam presidente, vice-presidente e os demais subsequentes, ele assume. E aí nessa série Sobrevivente Designado, ele assume o poder da presidência dos Estados Unidos e ele, teoricamente, não tem a ideologia de nenhum dos dois maiores partidos, os únicos dois grandes partidos nos Estados Unidos, que são os democratas e os republicanos. E aí ele diz, olha, eu não vou tomar partido de nenhum dos dois lados, mas eu quero o apoio dos dois para que juntos possamos construir e reconstruir a nossa história. Imaginem só o que vai suceder, porque ele não toma um partido, ele vai de forma central e fazendo com que, tentando solicitar com que os dois grupos pudessem apoiar juntos para conseguir um rumo único para a melhoria da nação como um todo. E aí a história se desenrola. Não vou contar mais spoiler, mas que vocês possam tentar, né, acessar Sobrevivente Designado no Netflix. Mas enfim, isso para a gente entender que muitas vezes a divergência ideológica pode ser sim, né? Pode ser sim compreendida a nível de respeito. E aí Chico Xavier, ele diz que, tem uma frase que eu gosto muito dele, que ele diz o seguinte: para se alcançar a felicidade com esplendor, existe uma fórmula.
Então, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Olha só, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota, apenas uma gota de verdade em 1 litro de amor. E muitas vezes nós queremos jogar um balde da nossa verdade no rosto do nosso semelhante. E às vezes com apenas uma gotinha de amor, ou sem nenhuma gotinha de amor, né? Então, se a gente soubesse colocar uma gotinha de nossa verdade, mas em 1 litro de amor, seria muito mais fácil esse respeito, essa convivência com essas diferenças de ideias, de pensamentos. Mas muitas vezes nós queremos impor a nossa verdade ao nosso semelhante, queremos jogar o nosso balde, né? O nosso latão de verdade, sem amor nenhum. E isso gera dor, gera sofrimento, gera angústia, gera dissensão, gera ódio, muitas vezes, rancor. E, infelizmente, temos vendo recentemente muitos religiosos, pessoas religiosas, espiritualizadas até, que no afã da emoção, né, e muitas vezes se entregando a um fanatismo de uma facção específica, entra em atrito com o semelhante, né? E aí gera um rancor, gera ódio. E muitas vezes esse ódio, como nós, na visão espiritual, sabemos que pode provocar danos físicos, mas também espirituais, porque geram campos, energias de desequilíbrio. E muitas vezes abrimos campos para um processo obsessivo. Despendemos energia de forma agressiva para o nosso irmão, porque discordamos do ponto de vista dele. Isso não quer dizer que nós não possamos, sim, dialogar com respeito, com tolerância, sem agressividade, de nenhuma forma, seja por imagem, seja por palavras, para o nosso semelhante, mas sim sempre pautados no amor. E é isso que a mensagem do Chico traz, que possamos colocar uma gota da nossa verdade num litro de amor, sempre. E que possamos, sim, saber conviver com os diferentes pontos de vista. Mas vamos lá continuarmos com o nosso diálogo de hoje. A convivência. No dicionário, convivência é o ato ou efeito de conviver, viver em comum. Relações íntimas, familiaridade, convívio, trato diário. Ou seja, convivência é o ato de estarmos convivendo, viver em conjunto, tendo relações de convívio, de familiaridade no trato diário com nossos semelhantes. Jerry Roberto Almeida, no livro Filosofia da Convivência, ele diz que convivência é um ato onde o homem, que é um ser gregário, ou seja, que se aproxima de outros, se agrega, ele é criado para viver em sociedade. Conviver significa vencer o isolamento existencial numa proposta interativa com o outro. Nesse sentido, a vida social é valiosa conquista do processo de aprimoramento da criatura humana na sucessão dos tempos. Olha que interessante. Então, conviver é o ato de estarmos unidos com os nossos semelhantes num processo de interação, onde nós podemos aprender um com o outro. E a vida é um processo de aprendizado mútuo ao longo do tempo. E aí a vida social é valiosa conquista no processo de aprimoramento da criatura humana. E isso se reflete no nosso espírito, que somos espíritos imortais, e com isso nós estamos nesse processo de convivência com o nosso semelhante em sociedade, a lei de sociedade que o Espiritismo nos traz.
Então, como conviver com as diferenças? O que Kardec diz sobre isso? O que o Espiritismo nos traz sobre conviver ou como conviver com essas diferenças? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho do capítulo 17, O Homem de Bem, que os Espíritos dizem assim: sois chamados a estar em contato. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Olha aí. Somos chamados a estar em contato com espíritos, com seres de naturezas diferentes do nosso e de caracteres opostos. Olha só o que os espíritos dizem. Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes e inclusive de caracteres opostos ao nosso. Olha aí, os caracteres opostos, não só diferentes, mas opostos. E o que eles dizem? O que eles recomendam? Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha que interessante. Ou seja, usai de tolerância, usai de respeito para com os que têm posicionamento e pensamentos diferentes dos nossos. Isso, Kardec, no Livro dos Espíritos. Mas aí temos também diferenças físicas. Nós convivemos com pessoas de diferenças físicas e que aprendemos da mesma forma. E aí, o espírito André Luiz, no livro Sexo e Destino, psicografia do médium Francisco Xavier, ele recebe uma instrução do espírito Félix, que é um instrutor de um grupo de espíritos em que o André Luiz fazia parte. Então, o instrutor espiritual Félix diz assim, que na época, quando o livro foi escrito, em 1945, ainda se consideravam pessoas com diferenças físicas como anormais. Vejam só. Se consideravam o termo de anormalidade naquela época. E aí ele diz assim, o instrutor: no entanto, que no mundo por vindouro, ou seja, no futuro, no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, ele já colocou lá taxado, condições julgadas anormais na época, serão tratados em pé de igualdade. Olha que coisa legal, coisa interessante. Isso foi em 1945. Então, tanto os irmãos normais como os considerados julgados anormais serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. Olha que lindo. Reparando-se as injustiças assacadas há séculos, que não é de agora, né? Contra aqueles que renascem sofrendo particularidades físicas. Olha que lindo. Então, no mundo por vindouro, e nós já estamos iniciando essa vivência, quando a gente pode, por exemplo, comparar quanto nós aqui no Brasil melhoramos em termos de acessibilidade. Tem muita coisa a melhorar, mas nós, nas últimas décadas, melhoramos muito em acessibilidade. E hoje existem várias leis. Todos os prédios que são construídos têm que ter acessibilidade. Os shoppings, os templos religiosos todos, as instituições de ensino, todas têm que ter acessibilidade. E olha que interessante. Então, eu trabalho em 2 lugares que praticamente tudo é adaptado para tornar-se acessível, por exemplo, a um deficiente físico, um cadeirante. E aí nós temos evoluído nesse sentido. Temos vias de ônibus inteiras com acessibilidade a pessoas com deficiências físicas, a cadeirantes. Então, temos melhorado muito nesse sentido. Temos hoje a tradução simultânea da linguagem de sinais, da Libra, e temos cada vez mais avançado, o que a gente não poderia ter essa percepção há décadas atrás, na época que o livro foi escrito, mais de 75 anos atrás. E hoje a gente está vendo essa evolução.
lenta, mas gradativa. Cada vez mais nós vamos evoluindo nesse sentido e dando mais oportunidades, né, de condições mais dignas para todos que têm cada um de nós, como nós, temos as diferenças físicas. Então temos evoluído nesse sentido. E é isso que nos traz esse trecho, né, de André Luiz. E aí a gente reflete sobre as diferenças, mas também sobre a igualdade que nós buscamos sempre. E aí vem uma pergunta. O que diz Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier? O que ele diz sobre igualdade absoluta? Será que é possível igualdade absoluta? O que o Espiritismo nos traz sobre isso? Então, no livro O Consolador, Emmanuel, ele nos traz um trecho, uma informação sobre a igualdade absoluta. Então, será que é possível termos condições de igualdade, oferecermos em nossa sociedade condições igualitárias para que todos possam ter sua dignidade alcançada na vida humana? Então vamos ver o que Emmanuel diz. Ele diz: a concepção igualitária, prestem atenção, a concepção igualitária de igualdade absoluta é um erro grave em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de especulosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um indivíduo está no seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço, o esforço interior, o esforço individual. Isso está lá no livro Consolador. E ele continua: nesse sentido, caso exista uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual no caminhar do tempo. Olha só. Então, a igualdade absoluta aqui na Terra a gente não consegue. Não existe a igualdade absoluta. Mas perante as leis universais, nós temos essa igualdade absoluta ao percorrer do tempo, ou seja, da nossa jornada evolutiva no processo das reencarnações sucessivas. Então, se a gente considerar apenas a vida física, que é a vida material, como muitos consideram apenas uma vida apenas, temos muito restrito essa visão. E aí nós cairíamos sempre em desigualdades muito intensas se não tivermos o olhar do Espírito perante a justiça e as leis divinas que nos regem. Então, temos que lutar e buscar por sempre oferecer oportunidades de igualdade para todos, de condições para que todos busquem o aprendizado, a cultura, a arte, a educação, o respeito, o lazer e tantas outras oportunidades de trabalho e de dignidade humana que todos nós buscamos. Mas quando temos também a visão espiritual, sabemos que muitas vezes, se nessa encarnação temos determinadas condições de dificuldades e precariedades em função das nossas existências anteriores, na lei de causa e efeito, em existências futuras nós podemos ter condições melhores ou condições inferiores, a depender das nossas ações, de nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa mudança interior. E isso é individual. E Deus dá esta mesma oportunidade para todos.
E aí está a justiça divina fortalecida segundo as bases da doutrina espírita. Mas vamos lá continuar. Vamos para Jesus agora, para a gente ir fechando o nosso raciocínio. Jesus disse: vim lançar fogo à terra. Isso está lá no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vim lançar fogo à terra, e tenho pressa que esse fogo se acenda, para que essa depuração seja mais rápida. E aí Kardec faz um comentário em cima desse trecho de Jesus. Quando Jesus diz, vim lançar fogo à terra e tenho pressa que esse fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, Kardec ele comenta esse trecho de Jesus dizendo, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Olha que legal. Nesses momentos de intenso conflito que estamos vivendo na humanidade, a verdade sairá triunfante. Da guerra sucederá a paz. Da guerra, do conflito sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, olha aí, ao ódio dos partidos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a fraternidade universal. Então, ao invés do ódio, da divergência, da guerra, a fraternidade universal com todos os homens. As trevas do fanatismo, olha só como ele considera o fanatismo. É a treva, né? As trevas do fanatismo sucederá à luz da fé esclarecida. Então, em vários outros pontos, os Espíritos nos trazem que o fanatismo muitas vezes destrói, desagrega, desequilibra. Mas a fé esclarecida consola, reergue, equilibra. E aí Kardec continua. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com as verdades e os princípios que vos tenho ensinado. Isso, o Espírito de verdade, isso, o Cristo que tem nos ensinado. E isso nos fortalece a esperança e a fé no futuro. A confiança no Mestre Jesus, que é o governador do nosso orbe, do nosso planeta Terra. E aí Kardec, na Revista Espírita, de 1863, ele diz o seguinte: nós, espíritas e espíritos, trabalhamos para dar fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores para com os outros. Olha só, qual é o nosso objetivo como espíritas, como cristãos? É trabalhar para dar fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar até os inimigos e se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Olha só. Que bela mensagem que o Kardec nos deixa de respeito e de convivência com as diferenças. E aí, para finalizar, a gente pode até fazer um questionamento. Quem sou eu? Quem é meu opositor? Eu sou de esquerda, sou de direita, sou de centro, sou progressista, sou conservador, sou hétero, homo, não binário, sou judeu, católico, espírita, muçulmano, sou branco, negro, amarelo, índio, sou rei, plebeu, sou rico, pobre, artista, operário, faxineiro, empresária, ou somos espíritos imortais? E do outro lado da vida, o que será nos cobrado? Será nos cobrado esses rótulos? Não, meus irmãos, esses rótulos de nada valem, porque o que vale é o nosso interior. E do outro lado da vida, caem as máscaras, caem os rótulos.
isso de nada importa. E o que importa é nossa transformação interior. Quem somos de verdade, em verdade e em espírito. Isso é o que importa do outro lado da vida. Nada desses rótulos importa. Então, que possamos entender a mensagem divina do Mestre Jesus, que foi um dos maiores pacificadores e um dos que pregaram respeito e tolerância e amor ao próximo, ao semelhante. E é o que a doutrina espírita nos traz. Que possamos entender o respeito ao ponto de vista do outro, do nosso semelhante. Sempre. Lembrando daquela definição inicial da doutrina espírita, que é a convivência com o mundo que nos cerca, o saber conviver com todos. E aí, para a gente finalizar sobre essas diferenças, tem a história do Jorge. O Jorge era um amigo do Chico Xavier, era muito pobre, vivia maltrapilho pelas condições de sua pobreza material. E o Jorge não tinha nem sequer calçados para os pés. Ele vivia em condições muito precárias e aí todos os dias ele ia ver o Chico Xavier, conversar com o Chico Xavier. E aí ele ficava lá na fila, porque milhares de pessoas vinham ver Chico Xavier todos os dias para falar com o Chico Xavier, para ver o Chico Xavier. E todos os dias ele estava lá. E aí tinha muitos companheiros que trabalhavam com o Chico no centro espírita, eles ficavam dizendo, se incomodando com o Jorge, porque o Jorge, quando se aproximava, ele exalava um odor desagradável para muitos. E as pessoas se afastavam dele. Quando o Jorge chegava, alguns davam até uma moedinha para ele comprar pipoca para se afastar, para não sentir aquele odor. E aí muitos diziam, quando o Chico conversava, às vezes 10, 20 minutos ou até mais com o Jorge, eles diziam, como pode Chico perder tanto tempo com esse homem, quando tantos vêm de fora, às vezes até de outros países, conversar com ele? Por que Chico perde tanto tempo? E todos ficavam loucos para que ele fosse embora por causa daquele odor. E aí o Jorge, ele não tinha quase dentes na boca, ele tinha uma ferida que era uma neoplasia, um câncer, né? De superfície. E aí quando ele falava, ele exalava também aquele odor. E aí quando ele se aproximava do Chico, né, todo alegre, e o Chico lá conversava com ele, o abraçava, o Jorge dava um beijo no Chico, que ficava a marca do sangue da boca do Jorge no Chico. E aí o Chico conversava com ele sorria, né, quando estava próximo do Chico, feliz. E aí, quando todos achavam que Chico ia dispensar o Jorge, Chico dizia, Jorge, agora todos vamos escutar a poesia que o Jorge vai recitar. E aí todos tinham que esperar mais um tempo o Jorge lá recitar a sua poesia. E aí ele ficava um tempo a mais lá. E aí muitos, né, ficavam incomodados com a presença do Jorge, né? E aí, aquela pessoa que todos consideravam diferente, né? Um ser diferente do que nós consideramos dentro da nossa sociedade, nos padrões que nós queremos impor, né? De normalidade ou de igualdade. E todos ficavam incomodados com aquele ser. E aí depois, muito tempo depois, Chico fala que o Jorge desencarnou e, para a surpresa de todos, um próprio Jesus, o Mestre Jesus, foi no quarto de chão batido buscar o Jorge. Olha só, meus irmãos, aquele ser que todos consideravam diferentes, com rótulos que nós costumamos impor aos nossos semelhantes. E o Jorge do outro lado da vida, sem os rótulos físicos que nós, na nossa visão materialista, colocamos, o Jorge abriu asas para o plano espiritual numa condição
sublime a ponto de ser recebido pelo maior espírito que já passou na terra, pelo governador no nosso orbe, o Cristo redivivo, Jesus. Então que possamos quebrar um pouco os nossos paradigmas, os nossos pensamentos, muitas vezes de preconceito com os nossos semelhantes, de visão restrita e simplista. Que possamos ampliar nossa visão com a visão espiritual. E que possamos então, assim, ver todos com os olhos do amor, os olhos da alma. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Assim seja. Vamos então finalizar com a prece de agradecimento para essas informações que nós aqui refletimos hoje. Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, só temos a te agradecer esses momentos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, recaiam sobre todos nós e sobre todos os lares de todos que estão nesse momento conectados a nós neste momento. Abençoa e ilumina e que possamos sempre fortalecer a nossa fé em Ti, Senhor, pois Tu és nosso caminho, verdade e vida. Muita paz e muita luz para todos. Que assim seja.